nós foi tirado, quanto tudo que é nosso é negado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram. Quanto tempo de nós foi tirado, quanto tudo que é nosso é negado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram. Filhos da terra, de volta pra terra, todo canto do mundo é seu lar. Nossa alma não grita mais terra, nosso canto é guerra que atravessa rio e mar. Não vão mais roubar, não vão mais ousar da história que o povo se apropriar. Coca não é enfeite ou brinquedo, se exige respeito, repensa antes de usar. Não deixamos de ser o que somos por conta de um celular. São mais de 500 anos que eles causam danos visando apenas cédulas. Territórios originários e não fundiários, herança viva secular. Pensar nas crianças, levante e avança trazendo vitória incrédula. Querendo a pintura, querendo o sagrado, querendo a cultura, querendo o legado. Não somos só figura pra ser estudado, somos ruptura de colonizados feitos de bravura. Não domesticado, força que perdura, não catequizado. Eles captura, traz escravatura e nós é que tem que ser civilizado. Dispensa elogio exótica, homenagens racistas patéticas. Nossa presença além de estatísticas, lógica sexista antiética. Sem tempo pra ser didática, queremos prática enfática. Que tanto se fala, se vê por completo, não só objeto de sala de aula. Entre dor e trauma, história e drama, carrego na alma das histórias, trama de raiz nordeste como Cajarana, Ceará, Agreste sem raça ariana. Somos Sussuarana, somos Sagarana, na saga em busca e nada. Olá, acadêmicos e acadêmicas do Letras Libras e FNMG. Ao longo das videoaulas, falamos muito sobre diversidade, que é exatamente o propósito desta disciplina nominada Educação e Diversidade Cultural. Refletimos sobre temas como cultura, etnia, raça, multiculturalismo. Essa é uma possibilidade de sinal para multiculturalismo. Mas pode haver outras. Lembram-se que no Fórum 1 eu pedi para vocês pensarem num sinal? Claro, nós sabemos que a criação de um sinal não é algo banal, mas envolve um grupo de estudos, discussão, pesquisa, especialmente dos ramos linguísticos da morfologia, sintaxe, léxico e terminologia. Então, há todo um processo, mas o objetivo do fórum foi instigar vocês, motivar como acadêmicos e acadêmicas da grande área de letras que são. Estou muito ansioso para ver os sinais propostos por vocês. Bem, nas videoaulas discutimos também sobre representatividade humana, principalmente das comunidades ditas minoritárias, e como isso afeta a nossa forma de ver e sentir o mundo. Nesta videoaula, continuaremos a falar sobre diversidade e representatividade. Nosso foco será nesta videoaula, vamos falar sobre etnodiversidade, com ênfase nos povos indígenas. Então, como começar? Ora, começo. Bem, para começarmos, precisamos entender o que são povos, populações ou comunidades tradicionais. A palavra tradicional, em português, segundo o dicionário, dessa forma, trata-se da história, costumes, herança cultural passada de geração em geração. Não tradicional nesse sentido,
Mas o que são comunidades tradicionais? E por que é importante saber que elas existem? Bem, segundo o decreto número 6040 de 2007, a instituição federal responsável pelo acompanhamento, trabalho técnico e fiscalização junto a essas comunidades é o ICMBio. Assim, a missão desses povos é cuidar da terra, assegurando a preservação sustentável e garantindo a vida de sua descendência. Então, há aqui uma relação de empatia e respeito com a terra. As comunidades quilombolas, já explicadas aqui em outra videoaula, são um exemplo de comunidades tradicionais que têm uma perspectiva diferenciada de ver o mundo, uma perspectiva própria. E essa é exatamente a importância de conhecermos, de sabermos que existem essas comunidades tradicionais para que sua forma de ser e estar no mundo, sua cultura, sua tradição, enfim, sejam respeitadas e, claro, uma educação diferenciada. O foco desta videoaula, pois, é conhecer um pouco mais dessas populações tradicionais, especialmente os povos indígenas. Viram a imagem com a pergunta? Essa pergunta é muito importante para entendermos claramente o que aconteceu na formação das bases do nosso país. Como todos sabemos, Portugal colonizou o Brasil. Por isso, o português é língua oficial aqui. A independência só veio 3 séculos depois, em 7 de setembro de 1822. Mas quando pensamos nessas duas palavras, descoberto, invadido, precisamos refletir de forma política, consciente e discursiva. São palavras com significados extremos. Então, por que escolher uma e rejeitar a outra? Como escolher? Tudo depende da perspectiva. Vou explicar. Na perspectiva dos portugueses, na época, cujo líder era Cabral, eles descobriram uma nova terra. Mas, e na perspectiva dos povos que já viviam aqui em 1500? Sim, porque aqui não estava deserto. Não. Então, na perspectiva desses povos, foi um descobrimento? A história e suas facetas, não é mesmo? Parecendo aquelas máscaras do teatro. Podemos comparar ao ouvintismo, explicado por uma pessoa ouvinte da época. O racismo, explicado por racistas. Então, os povos indígenas, ao avistarem os portugueses chegando em suas caravelas, disseram
aproveitem, essa terra é de vocês. Podem explorar e levar tudo. Ah, e aproveitem, nos escravizem também. Será um prazer. Claro que não, não é mesmo? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Os portugueses exploraram não apenas a terra, mas também forçaram o apagamento da cultura indígena, sua língua, seus costumes, religião, ao forçar uma catequização, forçá-los a serem cristãos. Porque, na perspectiva dos portugueses, eles estavam fazendo um favor para os indígenas ao dizer: sua cultura, errado. Essa língua, inferior. Como assim? Andar nu? Numa comparação, o certo é falar com a boca e pronto. Comparação. Então, a primeira coisa que devemos analisar é: quem está proliferando esse discurso? É o oprimido ou é o opressor? Qual a perspectiva? Vamos a algumas informações. Segundo este livro, e em várias pesquisas de historiadores também, antes de Cabral, havia aqui no Brasil aproximadamente 4 milhões de indígenas. Indivíduos, pessoas indígenas. Também havia em torno de 1000 povos, 1000 etnias. E certamente 1000 línguas. Você se lembra da disciplina de aquisição da linguagem? Atualmente, quantas línguas existem no mundo, oficialmente? São quase 7.000. E no ano de 1500, só aqui no Brasil existiam em torno de 1000. Viram só? E hoje? Quantas pessoas indígenas, quantas etnias e quantas línguas? Bem, 520 anos depois, os números reduziram. 800.000 pessoas, 240 etnias e 150 línguas. Como a colonização foi um processo violento, viram só? Houve a escravização de indígenas e muitos morreram por causa disso. Mas também inúmeros indígenas morreram por causa de doenças típicas da Europa que aqui não existiam. E os corpos biológicos dos indígenas não estavam preparados para isso. Não tinham anticorpos. Com tudo isso, a população indígena diminuiu consideravelmente. E na escola? Como esse conteúdo, esse tema é ensinado? Como o currículo aborda
isso, a história indígena, é mais na perspectiva dos indígenas ou dos portugueses? Como eu disse, atualmente existem cerca de 240 etnias indígenas. Aqui na cidade que eu moro, Altamira, por exemplo, porque eu nasci em Minas, mas mudei-me aqui para o Pará para trabalhar na UFPA. Então, só aqui na cidade de Altamira existem 10 etnias diferentes, ou seja, 10 línguas indígenas diferentes. Também aqui na UFPA temos acadêmicos indígenas. E é muito legal quando vamos checar a chamada e eu vejo um sobrenome, por exemplo, Chipaia, Curuaia. Isso é fantástico, principalmente porque poucos indígenas ingressam no ensino superior. Isso é triste. Vocês viram a imagem dos troncos linguísticos indígenas. São dois, este e este. E cada uma dessas são chamadas de famílias linguísticas, que também possuem línguas, ramificações. Comparado ao latim, que deu origem a 5 línguas: português, italiano, espanhol, francês e romeno. Vou mostrar um exemplo de 2 quadros comparativos. Várias palavras do português vieram como empréstimos linguísticos de línguas indígenas, para nominar, por exemplo, lugares, cidades, animais, plantas, frutas, enfim, várias palavras. E a maioria das pessoas nem imagina. Um exemplo, uma cidade que vocês conhecem, e é um polo do Letras Libras do IFNMG, a cidade de Itamarandiba. Os acadêmicos do polo de Itamarandiba sabiam disso? Por falar sobre palavras, termos, precisamos explicar 4 palavras. Essas duas, tribos, aldeias. Bem, atualmente a palavra correta
A palavra que os indígenas se identificam e se representam é aldeia. Então, é bom evitar. Comparado a outras palavras, vejam, é ofensivo. Mas e quanto às palavras? São sinônimas? Antônimas? Uma hiponímia? Calma, eu vou explicar. Não, eu não. Daniel Munduruku, escritor e professor, pertencente à etnia indígena Munduruku, vai explicar para vocês. A gente tem que levar em consideração que as populações indígenas, que são populações ancestrais nesse país, mas elas só ficaram visíveis a partir dos anos 70, efetivamente. E ficaram reconhecidamente visíveis em 1988, portanto, 30 anos atrás. Nós temos todo esse tempo anterior sendo invisibilizados e colocados, recaídos sobre nós, uma palavra, um apelido, não é? E você sabe que os apelidos não dizem quem a gente é. O apelido normalmente diz o que as pessoas acham que a gente é. Por isso, o apelido bom é aquele apelido que mostra, aparentemente, que o outro tem uma ausência, uma falta, né? Por isso é gordo, é magro, é branco, é preto, é pobre, é rico. É sempre uma alcunha, né? Como diriam os policiais, né? É sempre uma forma desqualificada de chamar o outro. A palavra índio é uma palavra que está no nosso vocabulário, também no vocabulário dos povos indígenas, porque é algo que foi sendo repetido à exaustão. Nos anos 70, quando essa juventude começou a olhar, a se perceber parte de uma sociedade maior, porque foi assim que começou o movimento indígena, né? Essa juventude usou esse termo índio como uma forma de luta, como uma forma de identificação daqueles que eram parceiros. Então, essa palavra ainda é usada, e se é usada por uma liderança dessa, é nesse sentido. Quando essa palavra é usada pela sociedade brasileira, é no sentido do apelido, é no sentido do desdém, é no sentido do estereótipo, é no sentido da ideologia, né? E aí, nesse caso, se um Paiacã aqui, ou um Álvaro, ou um Marco, fala sobre a palavra índio, a gente entende que eles estão usando isso um termo politicamente, um termo para reforçar o que nós somos, efetivamente, né? Mas quando eu ouço isso dentro da sociedade, uma sociedade que olha para mim e diz, ele é índio, e faz esse gesto, por exemplo, ela está me colocando numa classificação, digamos, de menos humanidade. E aí a gente tem que brigar com isso. Nesse sentido, aparentemente, é bom que se informe, a palavra índio e indígena não é a mesma coisa. A maioria das pessoas acham que é uma derivação da outra, e não é. A palavra índio, no próprio dicionário está dito isso, eu não estou inventando nada. A palavra índio é uma palavra inventada, não tem significado efetivo. Não existe essa palavra, não sei. Depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem no dicionário, vocês vão se surpreender que o primeiro significado que aparece lá é que índio é o elemento químico número 49 da tabela periódica. Lindo isso, né? Eu achei lindo isso aí. Eu já sou preguiçoso e tudo mais, e ainda sou também um elemento químico. Pena que não seja explosivo, né? Não seja tão perigoso assim. E só depois é que vai, a palavra mesmo vai dizer assim, é relativa aos primeiros habitantes, que também não diz absolutamente nada. Mas se você vai buscar a mesma palavra indígena, você vai descobrir que indígena significa originário.
Então, nesse sentido, nós somos indígenas, e indígena Munduruku, indígena Chavante, indígena, enfim, essa nossa diversidade. Então, serve para nós. Não serve, por exemplo, quem nasceu em São Paulo, diz, então ele é um indígena. Não, serve para os povos originários. Serve para os Guarani, por exemplo. Eles são indígenas, sim, são originários desse lugar. Então, nesse sentido, é importante a gente ir trabalhando, lapidando, e aqui não estou falando do politicamente correto, eu estou falando do correto, do que é efetivo. Não é? Ou seja, a gente valoriza, e nós somos de cultura da palavra. A palavra para nós tem sentido, a palavra para nós tem alma, tem vida. Então, a palavra, ela enobrece, ou também ela detona, derruba, destrói. Não é? Então, saber usar a palavra para tratar o outro é sinal de inteligência, é sinal de humanidade, é sinal de tolerância com o outro. Né? E tolerância não é aquilo que a gente fala, às vezes ouve, não, eu sou tolerante, eu aguento o cara, eu suporto ele. Não é isso. Tolerância é aquilo que se dizia antes, é deixar que o outro seja. Não aquilo que a gente quer que ele seja, mas aquilo que ele é de fato. E cabe a uma sociedade decente lutar para que o outro seja o que ele quer ser. Ok? Muitos indígenas lançam campanhas contra estereótipos para o Dia do Índio. Não precisamos de outras pessoas para nos definirem. Vocês viram no vídeo o professor e também escritor de literatura indígena, Daniel Munduruku, explicando as duas palavras, índio e indígena, e a diferença entre elas. Certo, entendemos claramente. E isso é muito importante porque é o próprio indígena explicando. É o seu discurso. Ele também fala sobre estereótipos. O que significa isso? É algo que nós aprendemos e vamos passando para frente. Sem pesquisarmos, sem questionarmos se isso é verdade. E o pior, não perguntamos, por exemplo, ao grupo, à etnia, à comunidade: isso é verdade? Isso te representa? Isso te ofende? Portanto, cuidado. Porque estereótipos, mitos e preconceitos caminham juntos sempre. Então, agora eu vou provocar vocês a refletirem. O professor Daniel falou sobre um estereótipo indígena bem difundido. Esse aqui. Agora, vocês sabem que isso não representa o povo indígena. Parece provocação, palhaçada. Eu vejo sempre pessoas indígenas andando aqui na cidade e na região e eu nunca vi eles fazendo isso. Eu os vejo navegando,
nadando, vendendo sua arte, comprando coisas, se pintando, entrando no prédio da FUNAI. São pessoas como nós. A diferença é a etnia, a cultura, a forma de ver o mundo, a língua. Bom, agora a provocação. Vocês acham que a Libras também herdou esse estereótipo? Quais os sinais que vocês conhecem para indígena? Antes eu usava sempre este sinal, mas depois de contato com pessoas indígenas, pesquisar, conhecer o Daniel, eu passei a usar este outro sinal. Pois, para mim, na minha opinião, representa melhor iconicamente os povos indígenas. Bom, na minha opinião. Então, eu não estou dizendo que precisamos cancelar estes sinais. Não. Mas apenas para refletirmos, estarmos abertos, porque somos pesquisadores da linguística, do discurso, das letras. Ok. Exemplo, este sinal de março, em Libras, não se vê mais, talvez porque lembre algo negativo, do passado, na época da oralização, do ouvintismo. O movimento dos dedos representava a influência do português. A letra R, a língua vibrando. Então, é um contexto triste e sofrido e não combina com a cultura surda, não é verdade? Então, é linguística histórica. A escola precisa estar atenta para não reproduzir esses estereótipos. Nesse caso, entra em cena uma lei bem importante, a Lei número 11.645, de 10 de março de 2008. Vocês se lembram, na videoaula 3, que eu mencionei sobre a lei que altera a LDB em relação ao conteúdo de História e Cultura Afro-Brasileira? Então, essa lei 11.645 é exatamente igual. Ela altera e complementa a LDB mais uma vez e acrescenta conteúdo, mas desta vez sobre história e cultura indígena. Dessa forma, o currículo escolar precisa se organizar para ensinar sobre a formação, a base do povo brasileiro, ou seja, o povo negro e os povos indígenas. Então, vou reforçar minha fala. A escola precisa estar atenta a respeito do material, das atividades, da estratégia, metodologia, quando a temática diz respeito aos povos indígenas. Vou mostrar uns exemplos de atividades que meus professores já me passaram e provavelmente já passaram a vocês também, e que reforçam o estereótipo sobre
os indígenas. Precisamos entender claramente o porquê de essas atividades serem evitadas pelas escolas. Bom, porque não representam indígenas reais, mas uma ideia, um estereótipo. Na primeira atividade, nós temos, em primeiro lugar, o estereótipo da oca. Tudo bem que o material principal para a construção da casa é a palha do coqueiro, entrelaçada. Mas existem vários tipos de ocas. Vejam só. Segundo estereótipo, e também preconceito de gênero. Na imagem, mostra o homem indo trabalhar e a mulher ficando em casa, cuidando dos filhos. Bem, na verdade, há sim trabalhos executados por homens e por mulheres indígenas. Mas este é importante e este também, pois se complementam. Inclusive, as duas principais lideranças nas comunidades indígenas são Pajé, que é a entidade espiritual, por concentrar os saberes medicinais e por falar com as entidades das florestas, rios e animais, e o cacique, que é o líder político. E essas duas funções, pajé, cacique, podem ser exercidas por homens e por mulheres, atualmente. As outras atividades também reforçam estereótipos e preconceitos, como do indígena vivendo feliz na floresta, inocente, sem problemas, sem influências de outros povos e culturas, parece que congelados no tempo e no espaço lá no ano de 1500. Essas atividades também tratam os povos indígenas como se fossem uma coisa só, quando há centenas de etnias indígenas. Então, ao invés dessas atividades, a escola pode organizar uma discussão sobre as diferentes etnias indígenas no Brasil, sobre problemas enfrentados por eles, como desmatamento, poluição dos rios, extinção de animais. Segundo, podem-se trazer vídeos de indígenas falando, como o vídeo do Daniel. Ou também de jovens indígenas que usam as redes sociais para conscientizar e também divulgar a cultura e os costumes do seu povo. Vejam só exemplos das etnias Pataxó e Guarani.
Tô ligado. Então, os indígenas aproveitam as redes sociais para derrubar estereótipos e mitos também, como, por exemplo, dizer que as vestimentas indígenas, tais como cocares, saiote, tangas, colares, são próprios da cultura indígena. E não devem ser usados como fantasias em festas, carnaval. É preciso respeitar. Viram só? A escola também pode incorporar a literatura indígena ao currículo escolar. Livros, contos. Até agora, eu expliquei sobre a escola integrar ao currículo a temática indígena, por conta da Lei 11.645. Mas, de qual escola estamos falando? Bem, nesse caso, existem dois tipos de escolas: as urbanas e as indígenas. Essas últimas são construídas dentro das aldeias. Existe um documento federal próprio, específico para as escolas indígenas. É a Resolução número 5, de 22 de junho de 2012, que define as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena, na educação básica. Vejam só o que o artigo 7º, parágrafo 1º, explica. Em todos os níveis e modalidades da educação escolar indígena, devem ser garantidos os princípios da igualdade social, da diferença, da especificidade, do bilinguismo e da interculturalidade, contando preferencialmente com professores e gestores das escolas indígenas, membros da respectiva comunidade indígena. Dessa forma, o currículo das escolas indígenas não podem ser uma cópia das escolas urbanas. Não faz sentido. Deve ser um currículo próprio, elaborado pelos professores, coordenadores, o grupo indígena, assim como os materiais didáticos precisam valorizar a cultura e a história das etnias indígenas. Por isso, devem estar escritos na língua indígena e na língua portuguesa, ou seja, materiais didáticos bilíngues. E é importante os indígenas saberem português? Sim, da mesma forma que os surdos,
O bilinguismo é importante, pois eles estão dentro do território brasileiro. Então, os indígenas que aprendem português, ingressam nas universidades, usam roupas, celulares, redes sociais. Isso não significa que eles estão deixando de ser indígenas. Não. Mas as escolas, tanto as urbanas quanto as indígenas, devem ensinar às crianças e adolescentes, também aos adultos, que eles devem valorizar sua história, seu povo, seus costumes, sua língua, e não substituir pela cultura de pessoas não indígenas. E o português, a ponto de sua língua materna desaparecer. O objetivo é a interculturalidade. E não uma cultura superior à outra. Meus caros e caras acadêmicos e acadêmicas, nesta videoaula refletimos sobre a temática das populações tradicionais, com foco nos povos indígenas. Mas existem outras. Aprendemos também que esses povos são a base de nosso país e como o processo de colonização foi sofrido para eles e como houve uma redução absurda das etnias e das línguas indígenas. Estudamos também sobre a contribuição das línguas indígenas na língua portuguesa, para nome de locais, frutas, animais. Refletimos ainda sobre os estereótipos, mitos e preconceitos a respeito dos indígenas e como os profissionais da educação precisam estar atentos para não reproduzir isso. Aprendemos, nesta videoaula, sobre 2 documentos importantíssimos para os povos indígenas na área educacional. Primeiro, a Lei 11.645, do ano de 2008, que mais uma vez altera a LDB, acrescentando ao currículo escolar nacional a história e cultura indígena nas escolas urbanas. É 2008, bem atrasado, não é mesmo? O segundo documento é a Resolução número 5 de 2012. E mais uma vez, 2008, 2012 é um salto aí. Essa resolução define as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena na educação básica. Esse documento é específico para as escolas indígenas. Mais uma vitória para os povos indígenas, pois essa luta é conjunta. Não importa a sua etnia, a sua língua, suas características físicas, a sua herança cultural. Essa luta
é conjunta.